no texto de Colossenses 2:14, Paulo vai escrever assim, ó. Vou primeiro começar do 13. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. 15. Deste modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Deixa no 14, Té. Irmãos, esse versículo, especificamente o 14, Paulo vai dizer ali, ó, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Algumas versões aí vão dizer que ele cancelou o registro de acusação. E eu quero começar aqui com vocês, irmãos, começando com um exemplo. Imagina agora você agora fica sabendo agora que, e hoje é isso que eu quero mostrar para você, para mim também, de que hoje você tem uma dívida impagável. Existe uma nota promissória assinada no seu nome em que você nunca vai conseguir pagar essa dívida. Talvez você pense, seja R$1 bilhão, seja uma casa, talvez seja até R$100, não importa. O que eu estou dizendo é, existe uma dívida no meu e no seu nome que é impagável. Só que, não só isso, além dessa dívida ser impagável, existe uma nota promissória assinada por você que comprova que, de fato, essa dívida é sua. O que você faria, irmãos? Imagina você acordar e você pensar, cara, eu tenho uma dívida que eu não vou conseguir pagar. Cara, eu particularmente, eu ficaria maluco. Eu ficaria doido. Porque uma dívida impagável, irmãos, quem em sã consciência conseguiria dormir? Ninguém. Às vezes a gente fica sem dormir por causa de uma conta. Imagina isso, irmãos. Só que não só isso. Essa dívida, um dia ela vai vir ser cobrada. Um dia, nós estaremos diante de um juiz, aonde aquela dívida, aquela promissória que foi assinada, ela vai ser cobrada. E não vai ter como pagar, irmãos. Por quê? Porque a gente não tem condição de pagar. Só que o que eu quero mostrar para nós aqui nesta noite é de que também, imagina que você tem uma dívida impagável, assinou uma nota promissória e um dia você vai ter que dar conta dessa nota e você vai ter que prestar conta dessa nota. Só que eu quero dizer para você, irmãos, que essa mesma coisa de que você um dia estava devendo, e aí alguém chega para você e diz assim, ó, sua dívida foi paga. Toda aquela dívida que você um dia imaginou que você nunca conseguiria pagar, alguém chegou para você e falou, alguém pagou a dívida por você. É isso que esse texto de Colossenses 2:14 está dizendo. Eu poderia parar por aqui, irmãos. Porque a minha intenção aqui hoje é mostrar para nós a essência do Evangelho de Deus, irmãos. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Quem é esse homem, quem é essa pessoa que tem uma dívida altíssima e impossível de pagar? Eu e todo mundo que está aqui nessa sala. Não tem um, irmãos, aqui nessa sala que não possui essa dívida. Não tem um aqui nessa sala em que a nota promissória não está assinada. Até as nossas crianças. Só que, irmãos, a boa notícia é, e esse é o Evangelho, a boa notícia é de que aqueles que reconhecem que alguém pagou a dívida no seu lugar, o nome está totalmente limpo. A diferença do Evangelho aqui é que não existe score.
A gente fica zoando, né? Ah, quanto é que é o seu... A diferença aqui é que não tem Skol, irmão. Não tem Serasa. Só que um dia, o dono dessa promissória vai vir cobrar essa dívida. E é sobre isso que eu quero desenvolver um pouco aqui hoje. Olha o que 1 Pedro 2, 24 vai dizer. 1 Pedro 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Irmãos, o que eu estou dizendo aqui para nós nesta noite é que o texto de Colossenses está dizendo que Jesus foi esse que pagou essa dívida que era impagável. Essa dívida que nenhum de nós poderíamos pagar. Jesus foi lá e pagou essa dívida. E é isso que eu quero lembrar para nós hoje aqui, porque Jesus, ele apenas não só levou os nossos pecados na cruz, como o texto está dizendo ali, irmãos, mas ele também levou sobre ele as nossas dívidas. E ele não só levou sobre ele as nossas dívidas, como ele também cravou na cruz, no Calvário, as nossas dívidas. Me arruma um papel? Alguém me arruma um papel? Não, mas um papel que eu possa rasgar. Eu vou pegar esse papel, irmãos. Imagina que isso aqui seja uma nota promissória, beleza? E aqui está o nome de Thay aqui, ó. Tainara, não sei o nome dela todo. Hã? Tainara Santana. E a dívida, irmãos, chega a estar em branco. Obrigado. A dívida chega a estar em branco. Por quê? Não tem cálculo. Porque no final das contas, irmãos, essa dívida aqui, praticamente é a vida dela. E mesmo se ela pagar com a vida dela, ela não vai pagar. Essa dívida não vai ser quitada. Então, só que eu queria começar refletindo sobre uma coisa aqui, irmãos. De onde vem essa dívida? Eu não falei das crianças? De onde vem essa dívida? Onde nasceu essa dívida, irmãos? Romanos 5,12. Romanos 5,12. Essa dívida, ela tem uma origem, irmãos. Ela nasceu onde? Romanos 5,12 vai dizer: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, essa dívida que hoje é impagável, ela nasceu aonde? No pecado de Adão. E pelo pecado a morte, ou seja, essa dívida, ela traz morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui nasce a dívida, irmãos, no momento em que Adão está lá no Éden e ele desobedece a Deus. No momento em que Adão desobedece a Deus, nesse exato momento, o pecado entrou em nós. E por mais que a gente tente viver uma vida sem pecado, por mais que a gente tente viver uma vida certinha, nós somos pecadores e o pecado faz parte da nossa essência. Nós não temos a tendência dentro de nós de fazer aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que é louvável, por mais que nós tenhamos atitudes exteriores que sejam aparentemente boas, mas dentro do nosso interior o que existe é morte, é pecado, irmãos. Por quê? Porque o texto está dizendo: a morte passou a todos os homens. Ali está alguns homens? Não, está a todos os homens. Ou seja, a partir do momento que nós nascemos, nós já nascemos com a natureza do pecado em nós. Por isso que todos pecaram. Amém? Só que, irmãos, Deus vem e estabelece o que agora? A lei. Os 10 mandamentos. Só que a lei, irmãos, ela não cria a dívida. E eu estou... Não se perde não na ideia da dívida. A lei, ela não cria a dívida.
Porque a dívida, ela é a partir do pecado. A lei, ela só vem o quê? Revelar a dívida. A lei é como se fosse um extrato bancário, aonde está aqui demonstrando todas as minhas dívidas com Deus. É como se, naquela nota promissória, todos os nossos pecados estivessem escritos ali. A partir da lei. Então a lei, ela não vai criar o pecado, porque o pecado já o quê? Já nasceu a partir da desobediência de Adão. Então, todos pecaram e estão o quê? Destituídos da glória de Deus, assim diz Romanos. Então, a partir do momento que eu nasci, irmãos, eu já nasci com pecado dentro de mim. E a lei agora vem o quê? Vem revelar esse pecado. A lei, irmãos, ela era contra nós. Sabe por quê? Porque é impossível que eu e você consigamos cumprir a lei de Deus. Se tu chegar no terceiro, você já vai estar bom. Mas nós já se perde já no que Jesus falou. Amar seu Deus, primeiro o Deus, depois o próximo. Quando chega no próximo, a ti mesmo lascou. Aí a Bíblia fala assim, a lei diz, não adultera. E Jesus vem e fala o quê? Se você olhar e desejar, já adulterou. Fala aí. A lei fala, não roube. Mas se você odiar um irmão, não mate, mas se você odiar um irmão no seu coração, a Bíblia diz que você já matou. Me diz, é possível? É possível? Quantos vocês mataram hoje? Não responda. Olha lá. O bom dos irmãos aqui, que olha, a outra chegou a deixar o celular cair. Meu Deus. Calma, Ana. Então, irmãos, a lei, o que está escrito, pesa contra nós, irmãos. Porque é impossível que qualquer um de nós cumpramos a linha básica. Mesmo que nós tenhamos um maior desejo ardente, mesmo que o nosso coração, irmãos, ele seja fervoroso para cumprir, mesmo que você acorde e você diga assim, você se olha no espelho como os coaches falam, hoje eu vou cumprir a lei, hoje eu serei, hoje eu vou ser, hoje eu vou cumprir. Na hora que você pensar, na hora que alguém te der um rasteiro, você, incircunciso, já matou. Então, irmãos, para nós é impossível cumprir a lei por completo. Por isso que essa dívida é altíssima a ser paga, irmãos. Lembra que eu comecei falando que uma hora essa promissória ela vai ser cobrada. Não pense em nós que todas as nossas atitudes, tudo aquilo que nós estamos fazendo agora, vai passar impune. Um dia nós vamos ter que chegar diante de Deus e Deus vai olhar para essa nota promissória e vai falar assim, Elisandra, deixa eu ver aqui sua dívida. Vocês estão entendendo, irmãos? Só que eu quero escrafunchar um texto um pouco mais. Volta lá até Colossenses 2:14. Olha como é que o texto começa. Eu não gostei muito dessa versão não, mas vamos lá. Olha como é que o texto começa. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. O primeiro ponto que eu quero entender aqui com vocês é, irmãos, havia um escrito de dívida. E o que é esse escrito de dívida? É a acusação contra nós. Esse escrito de dívida, ele vai denunciar os nossos pecados. E pior, irmãos, quem assina essa promissória não é o diabo. Não são os demônios. Sou eu e você. Essa dívida é assinada com meu nome. Os nossos pecados, irmãos, são essa longa lista de dívidas. É uma lista de acusação, irmãos. E que cada dia mais que nós andamos, caminhamos sem reconhecer isso, essa dívida só aumenta.
Sabe aquela dívida do cartão que você esqueceu de pagar e vem um juro lá e te mata? É tipo isso. Só que tem um BO. Essa aí a gente deixa passar. Uma hora caduca. Mas essa aqui não, irmão. Essa aqui não. Essa aqui, meu amigo, não tem um homem nessa terra que não vai sentar diante do trono e não vai ter que dar conta dessa aqui. Amém? Olha o que diz Efésios 2. E vos vivificou, estando mortos em ofensas e pecados. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, irmãos. Não tem como nós pagarmos a dívida total. E nem sequer parte dela. É impossível, irmãos. É como, eu não sei se vocês viram uma época aí que teve uma reportagem, que passou no Fantástico, eu acho, que isso já tem muitos anos, que alguns pais começaram a abrir empresa no nome dos filhos. E deixaram uma dívida lá. E aí esses caras, esses filhos, eles cresceram, e quando eles estavam na fase adulta, eles já nasceram com o nome no Serasa. Vocês nunca viram essa história? Depois vocês pesquisam. É como se eu abrisse uma empresa, deixasse as dívidas lá e botasse a dívida no nome de Esther. E aí, quando ela crescesse, ela fosse olhar lá e agora lascou. Ela já nasceu devendo. É isso, irmãos. E que dívida é essa? O pecado. Amém? Segundo ponto. Aqui o texto vai dizer, volta lá, Colossenses 2. Aqui o texto vai dizer que Jesus removeu, anulou a dívida, irmãos. Significa que Jesus queimou, inutilizou aquela dívida que estava em nosso nome. Jesus literalmente cancelou. É como se Jesus pegasse assim, ó, segura aqui, Thay. Me dá essa dívida aqui, Thay. Ela agora é minha. Você está livre. Ela é minha. Eu vou pagar. Foi isso que Jesus fez por nós, irmãos. Ele anulou o documento dos nossos pecados. Ele pagou o registro de dívida que tinha contra nós. Olá. Havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Ou seja, a lei de Deus era contrária a nós, porque o pecado, ele está sobre nós. Mas Jesus veio o quê? Foi lá e anulou. Lembra da figura do tribunal que eu falei? É o réu no banco. E ali agora, lendo a sentença, sobre mim, sobre você. Só que chega a hora de proferir a sentença, o juiz vai dizer assim, Thay, está dizendo aqui que essa dívida sua não consta mais. Ela já foi paga. Foi isso que Jesus fez, irmãos. Essa é a obra que Colossenses 2 está dizendo, que Jesus rasgou o escrito de dívida. Jesus levou embora toda a dívida que tinha em nosso nome. Simplesmente assim. Só que Jesus, irmãos, ele não apenas pagou a nossa dívida. Porque se Jesus paga a nossa dívida, beleza. Já era ótimo. Só que Jesus não só pagou, irmãos. Ele assumiu a culpa no meu e no seu lugar. É como se tivesse um agiota atrás de você. E ele falasse assim, eu vou te matar se você não pagar. Jesus falou assim, não, pode deixar que eu assumo. E a culpa é minha agora. A dívida não é mais sua, a dívida agora é minha. Então eu estou assumindo essa nota promissória e eu estou pagando.
Olha o que diz Isaías 53. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e o moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava para o seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sabe o que está dizendo aqui, irmãos? Trocando em miúdos, nós éramos inimigos de Deus. Deus tinha tem a nota promissória da nossa vida. Deus simplesmente poderia vir aqui e separar a vida de cada um aqui. Mas por causa de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, nós estamos entrando agora na Páscoa. É onde a gente se lembra da morte, do sacrifício. Foi isso que Jesus fez quando ele foi cravado naquele madeiro, irmãos. Ele pegou isso aqui, por causa das suas pisaduras, ele está dizendo diante de Deus agora que nós somos inocentes. Agora olha para você, irmãos, você merecia alguma coisa? Eu merecia? Mas Jesus fez isso, irmão. Agora, Jesus não só pegou essa dívida e nos tornou agora e anulou, mas sabe o que Jesus fez agora? Ele fez o que? Ele, rasgou. Sabe o que é? Imagina você estar com dívida impagável, alguém paga no seu lugar e diz assim, você agora não deve mais nada. Sabe o que acontecia no mundo antigo, irmãos? No mundo antigo, quando uma dívida, ou uma lei, ou alguma coisa era cancelada, sabe o que eles faziam? Eles pegavam aquilo ali, pegavam uma tábua e pregavam para que todos pudessem ver. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que Jesus pegou a minha dívida, a sua, ele anulou, ele rasgou, e agora ele chegou na cruz e cravou lá, para que todo mundo olhasse para lá e visse de que eu e você não tem mais dívida. Ou seja, Jesus publicou, ele deixou público que não há mais nenhuma dívida, que não há mais nenhum preço a ser pago, que não é necessário fazer mais nada, porque já foi consumado, irmãos. Todas as acusações que pesavam sobre nós foi cravada no madeiro. Foram eliminadas pelo sangue e pelo sacrifício de Cristo, irmãos. Agora, sinceramente, será que nós merecemos isso, irmãos? Será que nós merecemos o próprio Deus encarnar, se fazer como um de nós, e agora pegar uma dívida que não era dele, mas por amor de nós, ele assumir essa dívida no nosso lugar, irmãos, e morrer de forma sacrificial? Minha pergunta é, qual de nós faríamos isso? Talvez a gente não faria isso nem por nós mesmos. Avalie pelo outro. Irmãos, essa dívida que eu estou falando para você que foi rasgada, ela não prescreveu. Ela foi definitivamente eliminada. Você sabe por quê? Porque quando a dívida prescreve, fica lá. Uma hora ela pode voltar. Só que com Jesus não, irmãos. Jesus rasgou e cravou essa dívida no madeiro. Ou seja, Jesus nunca vai voltar e cobrar de você. Jesus, se alguém diz para você que você tem que fazer alguma coisa, algum sacrifício, para que você obtenha a liberdade, para que você obtenha o perdão de Deus, irmãos, eu digo para você, é mentira. Por quê? Porque tudo foi consumado na cruz. Não há confissão de dívida mais, irmãos. Não há mais o que cobrar. Porque quando nós olhamos para a cruz, irmãos, nós também vemos essa na nossa dívida cravada ali. Nós vemos ela rasgada ali. Mas não só isso, sabe que a gente olha, a gente vê, Jesus sofreu por causa disso, irmãos. Jesus foi esmagado por causa disso. Quem já assistiu Paixão de Cristo aqui? Já assistiu? Você viu aquela vez que ele
naquela hora que, eu acho que foi o filme mais forte, e dizem que aquela parte que ele estava sendo açoitado, não foi nem perto da realidade. Vocês viram a hora que aquela bola de espinho cravou nas costas, e cara, aquela cena do filme. Agora vocês imaginem, irmãos, Jesus precisou sofrer isso para que nós fôssemos libertos. E o que nós estamos fazendo com isso? O que nós estamos fazendo com esse sacrifício? E o último ponto, falei que ia ser rápido hoje, hein? Existia uma legalidade na dívida, irmãos. Olha o que diz o texto. A cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Aqui está a legalidade da dívida, irmãos. Que nós não poderíamos pagar, guardar a lei de Deus. Porque somos pecadores. Somos escravos do pecado, irmãos. Nossos desejos desejam tudo que é contrário a Deus. Por mais que nós tenhamos atitudes até socialmente, moralmente boas, mas o nosso interior é mau. O nosso coração deseja coisas ruins. Paulo vai dizer, né, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu quero, esse sim eu faço. Irmãos, a lei exige de nós perfeição total. Por isso, quando se tropeçava na lei por causa de um único ponto, todo o resto estava perdido. A gente se tornava culpado. Das 10 mandamentos, se você cumprisse 9 e errasse em um, todos os 9 foram perdidos. Mas em Cristo, irmãos, nós não precisamos mais ficar tentando cumprir lei. E não é que Deus extinguiu a lei moral continua acontecendo. Só que agora, em Cristo, nós não precisamos mais fazer sacrifícios. Nós não precisamos mais ficar tentando ser boas pessoas, porque nós nunca seremos. A verdade é que em Cristo somos justificados. E tudo aquilo que pesava contra nós, não pesa mais. Porque Jesus se tornou o nosso representante, o nosso fiador. Sabe o que é o fiador, né, irmãos? O fiador desse espaço aqui é a irmã Aline. Amém, igreja. Fiador até é uma pessoa que ela vai pagar a dívida se você não pagar. Então Jesus é o nosso fiador, irmãos. É impossível a gente pagar, mas Jesus pagou. Jesus pagou, Paulo. E ele nos representa diante de Deus, irmãos. A Bíblia fala que ele é nosso advogado fiel. E quando a Bíblia fala de advogado é porque existe um acusador, irmãos, que está tentando o tempo inteiro. Não, eu quero a alma de Danilo. Ó Deus, eu quero. E aí Jesus fala assim, não, mas ele é meu. Você já imaginou? Quem quer representar o diabo aqui? Misericórdia. Irmãos, existe um acusador que está o tempo inteiro dizendo para nós que nós não somos perdoados, que nós não somos libertos, que nós não somos livres. Mas Jesus está diante de Deus dizendo, Pai, a nenhum que o Senhor me deste eu vou perder. É uma palavra encorajadora hoje. Precisava falar um aleluia. Quando Jesus foi à cruz, irmãos, ele lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, irmãos. Pelo amor de Deus, abre a nossa mente, Jesus. Ele foi moído pelos nossos pecados e transpassado pela nossa iniquidade, irmãos. Tudo aquilo que a gente viu no filme foi por causa de você, foi culpa sua. E minha também, né?
Quem matou Jesus não foram os judeus, irmãos. Se engana quem diz que quem matou Jesus foi o judeu. Quem matou Jesus foi eu e você. Foi o meu e o seu pecado. Sabia, cara? Sabia? Então Jesus pegou o escrito de dívida que estava contra nós, anulou, rasgou e cravou na cruz, irmãos. E quem lembra o que Jesus gritou lá? Abre aí, Té, João 19:30. Olha me assistir, adianta. Não, João 19:30. Jesus deu um grito, irmãos. Fica esperto aí, ó, pois vocês não tomam susto. Né? 19:30. Olha o que Jesus... E quando Jesus tomou o vinagre, ali ele estava onde? No madeiro. Os caras colocaram vinagre na boca dele. Disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus, o seu último suspiro, ele disse: está consumado. É para acordar, irmãos. E sabe o que significa tetelestai? Algumas versões vão dizer isso. Significa está pago, está liquidado, irmãos. Desculpa, irmão, desculpa aí. É porque eu empolgo. Porque, irmãos, essa é a verdade do Evangelho sobre nós, irmãos. Está consumado, não existe mais escrito de dívida para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ai, minha voz até falhou. Agora, irmãos, o homem não deve mais nada. A lei agora foi cumprida em Cristo. Sabe o que é isso, irmãos? Jesus bradou da cruz, dizendo: está pago, está findado. Não existe mais confissão de dívida. Por meio de Cristo, irmãos, Deus revogou a lei como meio de salvação. E como uma maldição que pesava sobre nós. Sabe por quê? Porque em certo sentido a lei, ela vinha apontar o nosso pecado. Mas por nós não conseguirmos cumprir, nós ficávamos em dívidas com Deus. Mas Cristo veio e o quê? E cumpriu a lei. E por isso hoje nós somos livres. Jesus cumpriu plenamente a lei e removeu a condenação que estava sobre nós. Desculpa aí, irmãos, eu não era para eu estar gritando assim não, mas vocês estão muito... Vocês estão dormindo. Me ajuda. Agora, por causa do sacrifício de Jesus, irmãos, não estamos mais debaixo da lei que vai trazer salvação, irmãos. Porque ai de nós se nós estivéssemos dependendo de nós para ser salvo. Se eu tivesse dependendo de mim para ser salvo, oh meu Deus, já estava no inferno. Mas em Cristo, irmãos, nós somos salvos. E não só salvos, nós somos libertos. E não só libertos, nós somos vistos como justos e santos. Você e eu, santo? Misericórdia, só Jesus mesmo para fazer uma obra dessa. É isso aí, filho. Irmãos, não somos apenas livres da dívida, somos declarados justos. Olha o que Romanos 5 vai dizer. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que tribulação produz paciência, a paciência a esperança, a experiência a esperança. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Antes nós que éramos inimigos de Deus, agora temos paz com Deus.
Não há mais condenação válida para aqueles que estão em Cristo Jesus. Colossenses 2,15. Vai lá, a última agora. 2,15 é a continuação. Olha o que Colossenses 2,15 vai dizer, irmãos. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que diante dos demônios, diante de Satanás, dos principados e potestades, Jesus está declarando que nós somos livres. Que não há nenhuma condenação para aqueles que estão nele. E agora eu vou caminhar para o final, irmãos. Lembra aquela dívida que eu comecei falando, que era impagável? Que era impossível de se pagar? Ela foi totalmente cancelada, liquidada, nada. Não existe mais. O escrito de acusação, irmãos, foi rasgado. E agora ele está molhado de sangue. Do sangue do Cordeiro. Que venceu, que morreu, que ressuscitou e que em breve voltará. Essa é a verdade do Evangelho. Esse é o Evangelho, irmãos. Não foi comprado com dinheiro, irmãos. Não foi comprado com prata. Nada disso, irmãos. Nem com ouro. Foi comprado a preço de sangue. Preço de sangue. Quando Jesus gritou lá, que eu representei muito bem aqui, de passagem, né? Um bom ator. Pode me chamar para representar a paixão de Cristo. Ele estava declarando, sabe o que, irmãos? Que a dívida foi paga. Ele estava declarando que toda culpa ela foi removida. Ele estava declarando que toda condenação foi cancelada. Por isso, todos que estão em Cristo não tem que ficar se culpando. Não tem que ficar tentando pagar dívidas, penitências, porque tudo já foi consumado. Mas existe uma pergunta para nós aqui, é isso que eu queria que a gente saísse refletindo hoje, irmãos. Vocês entenderam tudo que eu falei até aqui? De boa? Vai levar para pensar? Será que nós, irmãos, a gente está vivendo uma dívida? A gente vive como se a gente tivesse uma dívida ainda? Ou a gente vive como aquele que de fato entendeu que não há nenhuma condenação mais? E há uma diferença, irmãos. Porque muitos de nós vivemos como devedores, tentando agradar a Deus pelas nossas atitudes, pelos nossos sacrifícios, pelas nossas próprias forças, achando que Deus vai nos perdoar porque a gente faz boas obras. Por isso, irmãos, depois de a gente escutar uma palavra como essa, não nos cabe mais ficar vivendo como devedores. Sabe por quê? Porque os devedores, eles andam de cabeça baixa. Mas aqueles que são livres, eles andam de cabeça erguida. Por quê? Porque não há nada contra eles. Não há nada que alguém possa se levantar e dizer, ó, é isso. Irmãos, em nome de Jesus, ele não morreu, irmãos, para que a gente ficasse tentando. Não. Jesus não morreu. O sacrifício de Jesus não foi para que a gente ficasse tentando pagar essa dívida. Ele morreu
para te libertar verdadeiramente. Eu não tenho uma boa memória, mas o texto diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, irmãos, assim como tudo na vida, nós só temos duas escolhas. Não existe meio termo. Ou a gente vive essa vida carregando essa dívida, ou a gente confia de uma vez por todas de que Jesus pagou ela. E agora eu posso entrar com confiança na presença. Agora eu posso ser achado digno, mesmo sendo indigno, mas não por causa de mim, por causa de Cristo. E por fim, a cruz declara sobre todos aqueles que estão em Cristo: a dívida foi paga. E aí eu quero deixar você com essa palavra. A partir de hoje, irmãos, viva como alguém que foi perdoado, justificado. Viva como alguém que foi perdoado, justificado e livre de uma vez por todas. Porque se nós não vivermos assim, sabe o que nós estaremos fazendo? Nós estaremos anulando o sacrifício de Cristo naquela cruz. Se nós vivemos tentando pagar a nossa dívida, achando que nós seremos capazes de fazer isso, por que Jesus morreu então? Para te dar boa vida? Para te dar um carro novo? Para te dar uma boa casa, uma vida boa, um casamento abençoado? Não. Isso são consequências que podem ou não acontecer. Mas uma coisa é certa. Um dia, todos nós nos encontraremos com Ele. Um dia, todos nós teremos que prestar conta dessa nota promissória. Aí a questão é, quando você pegar na mão dele, a sua nota vai estar rasgada ou vai estar lá inteira? Irmãos, não espere chegar esse dia não. Porque esse dia vai ser um terrível dia, assim como diz na Escritura. Densas trevas. Será um terrível dia. Porque não vai ter mais como pagar, não vai ter como mais recorrer. O tempo é hoje, é agora. Não tem como mais esperar. Amém? Vamos ficar de pé?